Como domingo eu não lancei vídeo, esse vídeo vai ser como se fosse um 2 em um, certo? Eu vou fazer ele em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre a ideia do podcast, de onde ela veio e como ela está relacionada com a segunda parte, que vai ser a análise de Darling in the Franxx. Então eu vou indo lá. Olá a todos! Hoje eu venho contar aqui como surgiu esse podcast. A primeira parte desse vídeo eu vou falar sobre isso. Sobre isso, tudo vem mais ou menos de janeiro, a ideia principal. Mas aí eu vou voltar um pouco na história. Lá no ano passado, em março, eu olhei The Witcher 3, The Witcher, a série, os primeiros 2 episódios. Daí fechou a quarentena e tudo mais. Eu passei boa parte do meu tempo livre assistindo vídeos no YouTube. Foi o que eu fiz durante quase um ano. E chegou o final do ano eu já não estava mais aguentando. Mais especificamente, novembro. Novembro foi um mês em que muita coisa mudou para mim. Tudo gira em torno do mesmo assunto. Depois de muitos fanarts, edits, vídeos por aí, eu resolvi olhar o meu primeiro anime pra valer, assim, de começar e terminar, que foi Darling in the Franxx. Darling in the Franxx é uma animação e tal, que eu vou falar mais sobre ela mais pra frente, mas que eu resolvi olhar e tal, gostei bastante, tanto que eu olhei em 4 dias, e aí vem uma curiosidade. Hoje, no dia que esse vídeo tá saindo, é o dia 5 de maio. 5 de novembro foi o dia em que eu comecei a olhar Darling in the Franxx. Foi o meu primeiro anime. Ele tem 24 episódios. Eu comecei, olhei no dia 5, 6, 7 e 8. Eu olhei 6 em cada dia, menos no sábado e domingo, na realidade. Porque eu era pra olhar 6, só que no sábado eu olhei 8. E no domingo eu olhei 4. Minha vida mudou completamente depois disso, porque eu já tava num ponto da minha vida em que eu tava muito mal, assim, porque eu não tinha o que assistir. Eu tava olhando a mesma coisa todo dia e aquele conteúdo já tava muito saturado, extremamente saturado, porque por mais que o YouTube tenha muito conteúdo, o assunto é sempre parecido. Então eu tava muito cansado disso e do nada veio uma distração incrível. E eu continuei olhando vídeo no YouTube na mesma frequência, só que ele não parecia mais tão chato, porque ele não era mais o entretenimento principal. Daí, passando ali algum tempo, mais especificamente do dia 6 de dezembro, eu começo a minha próxima aventura nesse mundo diferenciado que eu tinha acabado de conhecer. Foi um anime chamado Cells at Work. Cells at Work ele é meio sobre o trabalho das células no corpo. Eu tinha visto uma thumb de um vídeo do Atila no Nerdologia, que era a ciência por trás de Cells at Work. Eu achei interessante e resolvi assistir. Eu nem sequer olhei o vídeo, tá? Só pra ser bem claro, eu só olhei direto. E foi muito bom. Eu gostei muito daquela história, tipo, ela era pesada, eu demorei 14 dias pra assistir. Mas eu fiquei tipo, nossa, era muito bom. Eu gostei bastante. E eu devo lembrar uma coisa, eu nunca fui um cara que gostou de séries ou filmes. Eu olhei 3 séries na minha vida só. Eu resolvi assistir lá pelo dia 23, 24 de dezembro, daí a minha próxima história, Blend Ass. Resolvi olhar, não gostei muito do primeiro episódio, dropei. Quero voltar daqui a alguns dias ainda, eu quero voltar a assistir. Mas foi crucial para minha próxima escolha. Minha próxima escolha foi naquele fim de semana, mais ou menos ali pro dia 25, 26, 27 por aí, eu comecei a famosíssima Neon Genesis Evangelion. Aquela série de robôs e tal que ninguém entende o final. E eu sabia disso, mas eu resolvi começar por um motivo muito claro, né? Que era a abertura. Por incrível que pareça, por mais que eu conhecesse um pouquinho, bem de leve e tal, que já tinham me falado desse nome, eu comecei principalmente pela abertura, que é o meme no mundo inteiro e tal, né? Eu achei incrível e resolvi começar. E, meu Deus, foi insano. Eu fiquei até ali o início de janeiro. E aí tem outro fatinho muito interessante que no dia da virada, até as 11h55, eu tava olhando o episódio, sei lá, 18, sei lá, de Evangelion. Ou 20, eu tava bem perto do final. Eu terminei ali
no dia 2 ou 3. Então eu passei a virada do ano olhando Evangelion. Literalmente 10 minutos antes da virada eu tava olhando Evangelion. Isso é muito louco. A partir de agora eu não consigo mais ter noção do momento preciso que eu olhei. Porque daí começou a ficar muito complicado. Mas depois ali de Evangelho e tal, até o dia 3 4 2 3. Na verdade foi 2 3 porque eu terminei lá pelo fim de semana. Eu acho que eu comecei no sábado e terminei no sábado, na sexta, uma coisa assim. Sei que eu terminei ali, foi sábado, domingo, por aí. Então eu resolvi olhar na semana seguinte Konosuba. Quem não conhece é uma comédia bem interessante, eu gostei bastante. Que eu, que eu assisti ali, demorou o quê? Uma semana e tal, gostei bastante. Ali deu pra perceber que eu fui de um mês pra olhar o outro pra 15 dias, pra depois olhar em. Na verdade, uma semana, não 15 dias. Depois disso, eu fui olhar a próxima em, tipo, direto. Eu olhei direto, eu gostei disso, achei legal e tal. E depois até olhei o filme e tal. O filme é muito bom, o filme feito pela Kadokawa e tal, né? E o pessoal que animou e tudo mais, né? Porque a Kadokawa é quem publicou o mangá e tudo mais. É legal, é legal. O filme é muito bom, ele. Pena que ele não tem dublado, mas eu gostei bastante. Agora vem Miss Kobayashi Dragon Maid, que eu assisti, sei lá, eu acho que uma ou duas semanas depois. Eu dei uma leve pausinha ali, depois eu explico um pouco mais sobre o motivo dessas minhas pausas que começam a aparecer. E depois, que eu gostei bastante, é uma comédia também, só que ele tem só 13 14 episódios, é curtinho, é rápido de assistir, é muito bom, recomendo também. E daí eu resolvi olhar um romance chamado Tsurezure Children. Ele tem acho que 12 episódios de 12 minutos, ele é bem menor, tem tipo 2 horas só, é bem pouquinho. E eu achei legal e tal, assisti, e daí eu dei uma parada assim, até que um pouco maior. Eu acho que eu olhei Tsurezure lá pelo final do mês de ali de janeiro. E a próxima série que eu fui assistir foi Tonikawa, que eu assisti ali, eu olhava 2 episódios por dia, 2, 3 episódios por dia, 2 episódios por dia. Então foram 6 dias, eu terminei lá pelo dia 15. Então foi mais ou menos lá pelo dia 10 de fevereiro que eu comecei Tonikawa. E é muito bom, um romance muito bom. Eu gostei bastante. Na realidade não foi dia 10, foi dia 12. Porque eu terminei no dia 18, eu acho. É exatamente, dia 18. Que foi o dia que eu já tava numa viagem e tal. Que eu fui ali pra Curitiba e tal. Eu terminei lá. De madrugada. Na realidade foi praticamente dia 19, porque foi tipo 2 horas da manhã. Era muito louco isso. Que eu assisti os episódios de madrugada. No dia seguinte eu olhei o especial de madrugada também. Tipo, é muito louco olhar em viagem, porque eu não tinha tempo direito. Aí eu assisti o Kanojo Karishimasu, né? O Rent a Girlfriend. Um pouquinho depois, acho que umas semanas depois, uma, duas. E aí chega num outro ponto muito importante pra mim. Sexta-feira, 19 de março, eu olhei o primeiro episódio de Full Metal. Eu tava esperando assistir ele algumas semanas depois, mas então, terça-feira eu comecei. E aí foram questão de, acho que foram tipo 4 episódios por dia que eu coloquei. Comecei olhando 4, mas cheguei a olhar 6, acho que era uma coisa assim. No final eu olhei tipo 8 num dia assim direto. E era sensacional. Full Metal Alchemist Brotherhood tem 64 episódios. Que eu comi com farofa. Eu terminei em 2 semanas e meia, 3, sei lá, foi bem rápido. Foi, acho que o anime que em porcentagem, em tempo assim, foi o que eu assisti mais rápido, porque Darling in the Franxx foram 4 dias, né? Só que daí eram 24 episódios. É muito mais difícil tu aguentar olhar 64 com ritmo grande do que 24, né? Aí eu dei uma parada de novo e agora ali no finalzinho de abril, ali na última semana, acho que era, semana passada, sei, acho que quarta, quinta passada, eu resolvi assistir o A Voz do Silêncio, filme da Netflix, animado, que na realidade não é feito pela Netflix, ele é feito pela KyoAni, tá? Mas deu pra entender que ele é distribuído lá no Netflix e tudo mais, todo mundo assistiu lá. E eu chorei muito no mangá que eu li, que aí entra um outro ponto. A partir de janeiro, motivado em Darling in the Franxx, me falaram que o mangá era melhor, porque o final de Darling in the Franxx era uma tristeza. Resolvi ir atrás desse mangá e tal, né?
E daí, nisso que eu tava começando a ver umas coisas sobre mangá, eu resolvi ler o meu primeiro mangá, lá no início de janeiro, segunda, terceira semana. Eu acho que eu ainda tava olhando Konosuba, então foi ali logo no inicinho. E eu resolvi ler Isekai Mikyu de Haran wo. Eu comecei direto com Eki e Isekai padrão, lento pra caramba pra lançar, demora um mês pra lançar um capítulo, não é nem uma semana, é um mês mesmo. E nossa, eu devorei aquele mangá. Eu li ele em tipo 3 dias. Mas não foi tão rápido assim porque eu lia ele só de noite e tal. Eu tinha meio que um horário pra ler que eu gostava de ler. Que era assim, entre as 8 9 horas e tal. Mas eu adorei aquele mangá. Ele era muito bom. Depois eu resolvi ler, acho que era Darling in the Franxx, daí sim, né? E quando eu terminei Darling in the Franxx, que eu li em 4 dias, e foram 4 dias que eu trabalhei, coisa assim, eu terminei. Então eu tava com pouco tempo. E foi mais ou menos ali nessa época que começou a surgir a ideia do podcast. Na verdade foi ali para fevereiro, eu tava começando a pensar em uma maneira de passar as minhas análises e ao mesmo tempo criar um arquivão com elas. E daí eu veio essa ideia de eu criar os vídeos e tal. Tem uma pessoa aí que tá me enchendo o saco desde aquela época, que sabe bem, que tá desde aquela época me enchendo o saco, perguntando quando que vai sair, coisa assim. E, e que foi uma das primeiras pessoas que eu contei, na realidade acho que foi a primeira, porque depois a próxima foi só agora que eu voltei às aulas. Mas daí, nossa, gostei bastante do mangá de Darling e falei, vou ler um mangá original. Resolvi ler o ele era tipo um. Ele era um Eki também, meio hentai, assim. Não era tanto hentai e tal, mas ele era meio pesado, que era o Nozokiana. Nozokiana tem até o vídeo do Jiguk falando lá o único hentai que eu chorei, porque o final é triste pra caramba. É melhor não olhar se você tiver algum interesse em ler. Mas é um romance tal que me deixou triste, porque o final era bem profundo e tal. Aquele ali me quebrou completamente na minha lógica. Mas eu gostei bastante, eu adorei ele. O final me deixou até as 4h30 da manhã num domingo. Por sorte que eu não tava tendo aula, que senão eu não ia acordar. Eu fui dormir 4h30 da manhã. Eu li mais de 30 capítulos direto. Então meio que foi uma loucura. Eu li mais uns 10 antes de dormir. E olha que 10 capítulos demorava. Um volume demora 1 hora para mais. Então eu fiquei um bom tempo lendo. Nessa noite eu perdi umas 3 4 horas lendo esse mangá e terminei. Nossa, achei tão triste. Eu cheguei até a chorar ali nos capítulos e tal. Ali acho que era o 18, sei lá, o 20 e pouco, sei lá. 18 não, 118. Tem que lembrar que ele tem 115. Depois eu fui ler o mangá de Tonikawa porque eu não gostei do final que tinha, né? O final da série tava meio mais ou menos. Falei, vamos ler, né? Foi naquela vez que eu comecei e tal. Terminei, eu li até o 155. Agora eu sei que já tá, sei lá, no 160, mas. Ah, não, espera um pouco, eu vou deixar acumular mais. Provavelmente quando o Mangadex voltar eu continuo a ler. E eu gostei, achei legal. É um romance calmo, ao mesmo tempo ele parece ter um mistério interessante sendo guardado pro final e tal. Vai ser interessantíssimo. Por isso que eu li tudo direto, assim, li em uma semana e pouco eu li 150 capítulos. Até aquele momento era o maior mangá que eu já tinha lido. Depois eu comecei a ler o Gotoban no Hanayomi, o The Quintessential Quintuplets. Eu achei interessante e tal, só que foi bem no momento em que o Mangadex parou de funcionar. O Mangadex, que era o site que eu usava para ler mangás e tudo mais, ele teve um ataque hacker muito rápido e tal, já tava. Eles já tinham, parece que o hacker acessado o banco de dados, e daí depois o hacker atacou durante 2 semanas seguidas. Ele fez 2 ataques tipo muito próximos, em questão de uma diferença de 5 6 dias. E toda hora o site estava em manutenção, estava em problema, porque cresceu muito rápido e tal. Daí eu tive que parar. E daí eu fui atrás de saber, né, como é que terminava. Eu fiquei meio triste, porque o romance termina de uma maneira que eu não queria que acabasse. Eu não li o final, eu li até os 60 e poucos, dos 120, 150. Mas eu li sobre o final e eu não tô mais com muita vontade. Talvez eu volte, porque alguns personagens talvez me façam eu voltar. Eu ia gostar muito que no anime eles mudassem o final, por favor. Mais depois, passou algum tempo ali, e faz, sei lá, uns um mês e pouquinho, eu fui ler daí o Koi no Katachi, A Voz do Silêncio, o mangá.
Eu achei ele em formato .mob na internet, baixei, mandei pro meu Kindle e fiquei lendo. Em 3 dias eu terminei os 7 volumes. Era bem rápido de ler, ele tem pouco texto e tal. E a história é triste. Nossa, no mangá eu chorei muito. No anime eu não chorei direito. No anime, depois que eu olhei o filme, eu achei mais ou menos. Mas no mangá eu chorei. Ele é triste. Nossa. Tem uma cena ali em que a irmã da guria arma contra o gurizinho lá e tal. Eu não tô dando. Não é um spoiler porque tu não sabe quem é e tal. Mas, nossa, naquela cena ali, a personagem principal chora e tal, fica tão triste, sabe? É uma personagem que sempre foi tão quieta e tal. Nossa, ele é muito bom. Tanto que atualmente ele é, sei lá, o 11º anime com melhor nota no My Anime List. E neste exato momento eu estou lendo Death Note. Eu tô no momento mais ou menos. Eu tô perto da metade do volume 2. Eu comecei a ler no final de semana. Agora, acho que foi sexta, sei lá. Ele demora bastante para ler. As páginas têm muito texto. Ele é meio investigativo policial e tal. Então ele tende a demorar mais e tal. Mas é sensacional. A ficção dele combina muito bem e tal. Vou falar mais futuramente. Essas histórias aqui eu tô citando um pouco elas porque futuramente eu vou falar mais sobre elas. E essa primeira parte do vídeo eu vou deixando por aqui, provavelmente. Eu espero que vocês entendam então que os animes mudaram minha vida de uma maneira muito positiva, porque eu fui um cara que nunca gostei, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha ido atrás. Eu achava interessante quem gostava, mas eu não tinha esse gosto. E eu acho interessante que eu comecei a gostar disso, porque é uma forma de entretenimento que, na minha opinião, não tem limites. Tu consegue. Ela é limitada pela criatividade de quem criou. Então, meio que se a pessoa ela tem uma criatividade boa, ela vai criar uma história gigante, muito boa, desenvolvida e tal. E não é só animes, mangás também são assim, que é uma coisa que eu tenho ainda, que eu gosto ainda mais. Eu gosto muito de mangá. Eu acho muito bom deitar e ler. E principalmente no Mangadex era muito bom. Agora, nos outros sites, no Kindle, eu não acho tão bom. Eu até tenho alguns mangás baixados para Kindle. E eu tenho um gosto muito grande para isso, porque eu sempre gostei de ler, já faz bastante tempo. Essa partida de Wild Rift eu ganhei, eu tô jogando ele pelo celular e tal. E eu já tô jogando há um bom tempo e eu não sou muito bom. Então me desculpe aí pela gameplay fracassada. Tamo junto, valeu e a gente se vê no próximo episódio especial.